Bora, galera, aproveitando mais um pouquinho os conhecimentos adquiridos anteriormente, nós conversamos sobre NOx. Agora, uma vez que você sabe NOx, a gente consegue conversar sobre processo de oxidação, processo de redução e o que são agentes oxidantes e agentes redutores. Então, vamos primeiramente conhecer o conceito de oxidação. Gente, o conceito de oxidação já está escrito aí, ó. Oxidação nada mais é do que uma perda de elétrons. Então, quando uma espécie perde elétrons, isso é o que nós chamamos de oxidação, tá? Então, por exemplo, ó, os metais, você vê, isso dá para ver pela tabela periódica. Deixa eu colocar aqui um esboço de uma tabela periódica. Ó, isso é um esboço de uma tabela periódica. Como é que cresce o raio mesmo? Assim, né? Então, nesse sentido, certo? E assim cresce o raio. Então, essa região aqui tem raios bem grandes. Então, nesse caso aí, os elétrons estão bem distantes, ó, do núcleo, certo? Se os elétrons estão distantes do núcleo, esse elétron é mais facilmente perdido. Então, eles perdem elétrons com mais facilidade. E nessa região aqui, os átomos recebem elétrons com mais facilidade. Então, eles sofrem um processo que nós chamamos de redução. Então, algumas espécies podem perder os elétrons, e outro que é um processo de oxidação, e outras podem receber os elétrons, que é um processo de redução, tá bom? Vamos colocar exemplos de processos de oxidação. Por exemplo, eu vou colocar aqui, assim, ó, você tem um elemento químico cobre, ó, uma barra de cobre sólida. Aí, essa barra de cobre, ela oxida. Aí, o que vai acontecer? Ela vai virar cobre mais 2, e ainda vai perder 2 elétrons. Então, veja que ela perdeu 2 elétrons. Quer ver outro caso? O sódio. O sódio sólido, certo? Aí ele perde um elétron. Então, escreve aqui, ó, perdeu um elétron. E aí, ela fica Na mais 1. Então, geralmente, quando as espécies perdem elétrons, elas se tornam cátions. Elas ficam carregadas positivamente. Tudo bem? Muito bem. Agora, vamos colocar aqui um exemplo de uma redução, espécies que podem, por exemplo, receber elétrons. Então, vamos colocar aqui a seguinte situação. Eu tenho um ferro mais 3. Aí ele recebe 3 elétrons. Olha a diferença das outras equações. Aí a carga zera. Aí quando a carga zera, ele fica ferro 0. Tudo bem? A gente escreve assim, ferro 0. Ou eu poderia ter colocado aqui em cima também, ó, cobre 0, Na0, são nomenclaturas importantes, tá bom? Mais um caso de reação de redução. Olha só isso aqui, ó. Eu tenho 2H+ positivos. Então, como tem tá 2 vezes positivo, né? Cada H é uma vez positivo, então você tem uma carga total mais 2 aqui, certo? Concorda? Então, quantos elétrons eu tenho que colocar aí? Eu coloco 2 elétrons. Aí ele acaba virando H2 gasoso, tá? O que aconteceu aqui, gente? Você tem um hidrogênio que recebeu um elétron, ficou assim. Aí você tem outro hidrogênio que recebeu um elétron, ficou assim. Aí esses caras se combinaram, ó, aqui, fizeram uma ligação covalente e formou o H2, tá? Então o processo de redução recebe elétrons, tá? Vamos olhar pelo ponto de vista do NOx. Olhando pelo ponto de vista do NOx, olha o que acontece no processo de oxidação. Saiu de 0 para mais 2, aumenta a carga. De 0 para mais 1, aumenta a carga. E olha o que acontece pela redução. A carga diminui, ó. Saiu de mais 3 para 0. Saiu de mais para 0, porque isso aqui é uma substância simples. A gente aprendeu em NOx que substância simples tem carga igual a 0. Tudo bem? Bem, nessa tela aqui, nessas imagens que eu coloquei aqui, é só um pedaço de ferro oxidando, ó. Então ele começa a atingir essa coloração meio avermelhada, né? Isso é um típico processo de oxidação. E aqui um alimento, ó, oxidado. Ele perdeu elétrons, com certeza, gente, esse alimento oxidado. E aí eu coloquei essa imagem que é interessante dessa maçã aqui, porque foi colocado nessa parte aqui da maçã uma substância que evita a oxidação. E ao evitar a oxidação, ela ficou da mesma coloração da maçã, enquanto o outro lado oxidou bastante e ficou pretinho assim, tá bom? Muito bem. Então já sabe o que é uma oxidação, já sabe o que é uma redução. Agora a gente precisa saber identificar a oxidação e redução em uma reação química e também saber o que é um agente oxidante e o que é um agente redutor.
Então vamos lá, eu vou colocar equações muito simples no começo. Então olha para essas equações que são simples. Eu tenho uma equação que é assim, ó, zinco sólido 0, tá? Ou somente sem o zerinho, zinco sólido. Aí eu coloco para reagir com cobre mais 2 aquoso. Ok? Bom, aí o que isso aqui vai dar? Vai dar cobre sólido, equação muito simples, gente. E aqui zinco mais 2, daqui a pouco eu te dá uma complicada. Primeiro passo, determinar o NOx de todo mundo. Então tá fácil, aqui é 0 porque está sozinho, aqui é mais 2 porque já tem a carga, aqui é 0 porque está sozinho e aqui é mais 2 porque já tem a carga. Agora atenção, observe o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, ó, aqui a carga aumentou de zinco para zinco mais 2, então eu vou unir isso, ó. Então eu vou unir isso para te mostrar. Então aqui a carga aumentou, né? Então bota a união aí. Opa, passei do ponto, agora foi, ó. E aí, o que eu sei que está acontecendo aqui? Aqui, então, está acontecendo um processo de oxidação, tudo bem? Porque a carga está aumentando. Agora, veja o que está acontecendo com o cobre, ó. Ele está saindo de mais 2, certo? Então, o cobre está saindo de mais 2 e indo aqui para 0, tudo bem? Então, se ele está indo de mais 2 para 0, está diminuindo. Então, esse é um processo que nós chamamos de redução. Então, eu já sei quem é que foi que oxidou e eu já sei quem é que foi que reduziu, dentro de uma reação química, tá? Isso é bem importante. Muito bem, agora vamos lá. Agora eu vou colocar aqui ao lado a novidade. O que é um agente oxidante e o que é um agente redutor? Gente, agente redutor e agente oxidante sempre vai estar nos reagentes. O que é um agente? Agente é quem faz a ação, tá? Então, quem está oxidando e quem está reduzindo? Quem oxida é o próprio elemento, tá? Ele que oxida. E o agente é a substância inteira, tá? Nesse caso não vai fazer muita diferença, mas em casos futuros você vai ver que vai fazer uma boa diferença que eu estou falando agora. Então, por exemplo, se esse cara, vou marcar aqui em laranja, ele está oxidando, não está? Então, ele fez alguém reduzir. Então, ele que oxida fez alguém reduzir, ele fez a ação de fazer alguém reduzir. Então, quem oxida, presta atenção, ele faz alguém reduzir. Então, ele é o agente, eu vou escrever assim por extenso, ele é o agente de uma redução. E o agente de uma redução é que nós chamamos de agente redutor, tá? E agora, quem está reduzindo, né, que é o cobre, ele é o agente de uma oxidação, ok? E o agente de uma oxidação nós chamamos de agente oxidante. Então, porque quem oxida, gente, eu só posso oxidar se alguém reduzir, tudo bem? Eu só posso reduzir se alguém oxidar. Então, se eu estou reduzindo, eu estou fazendo alguém oxidar. Então, ele é o agente oxidante. Então, é meio que trocado. Você sacou isso? Quem oxida é agente redutor e quem reduz é agente oxidante. Então, ó, respondendo as minhas perguntas aqui ao lado. Agente oxidante desse processo aí vai ser o cobre mais 2, porque ele que reduziu. Agente redutor desse processo é quem oxidou, que vai ser o zinco, tá? Posso te dar mais uma dica? É o seguinte... Nunca o agente oxidante e o agente redutor estarão dos lados dos produtos, sempre estarão dos lados dos reagentes, tá bom? Neste caso desta reação, nós temos átomos isolados. Agora, quando você não tem um átomo isolado, você tem uma substância mesmo, aí o agente oxidante e o agente redutor são as próprias substâncias. Vou te mostrar isso agora se você não entendeu. Presta atenção. Ó, eu vou colocar uma reação que é a seguinte, ó, CH4 gasoso mais O2 gasoso. Aí isso aqui vai dar CO2 gasoso mais água líquida. Tudo bem? Vamos lá. Essa equação não está balanceada, mas o balanceamento não vai interessar. O balanceamento para você determinar NOx, ele é completamente indiferente, não precisa ficar preocupado com ele. Então vamos aos NOx. Primeira tarefa é essa. Gente,
O hidrogênio aqui, ele vale mais 1. Aí eu vou fazer aqui no cantinho, ó, presta atenção aqui, fazer o CH4 no cantinho. O hidrogênio vale mais 1. Aí eu multiplico por 4, aí chega a mais 4. Então aqui é x. Aí fica x mais 4 é igual a 0. Então x é igual a menos 4. Fiz no cantinho, tá? Então acabei de descobrir que o carbono vale menos 4. Gente, O2, substância simples, carga 0. Fazendo o CO2 aqui no canto, aí depois eu apago. Então vai lá, faz o CO2 aí. Aí como é que ficaria? Gente, o oxigênio, ele é menos 2 aqui. Da família 16, está mais à direita. Então aqui fica menos 4. Então aqui fica mais 4 no total. Tudo bem? Então aqui no oxigênio, ó, aqui é menos 2 e aqui vale mais 4. E a água é fácil porque o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2, tá? Então eu determinei o NOx de todo mundo. Tá, então faz aí para mim. Acha para mim, nessa reação, quem é que está oxidando, ou seja, onde que a carga está aumentando. Então, vou achar aqui para você. Presta atenção no caso do carbono. Olha o que acontece com o carbono. Ele sai de menos 4 aqui, ó, e vai para mais 4 aqui. A carga aumentou. Então, faz a ligaçãozinha entre eles, ó, para você não se perder. Assim, assim, opa, aqui e aqui. A carga aumentou, não foi? Então, se a carga aumentou, pronto. Aí a gente vai colocar aqui que isso é um processo de oxidação. Beleza? E onde que a carga diminuiu? Ela diminuiu, por exemplo, aqui, ó, de 0 para menos 2. Ou você poderia olhar aqui, ó, de 0 para menos 2, tanto faz. Eu vou olhar para a outra ponta, de 0 para menos 2. A carga diminuiu aí. Então, vamos fazer a ligaçãozinha. Então, aqui, aí une do outro lado para menos 2. Ok? Muito bem. Então, a carga diminuiu. Como é que é o nome desse processo? Esse é um processo de redução. Tá bom? Responde para mim aquela pergunta. Eu quero saber quem é o agente oxidante e eu quero saber quem é o agente redutor. Tá? Gente, agente oxidante é quem reduziu. Quem foi que reduziu? Foi o O, não foi? Só que presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Quem reduziu foi o O. Então, já que ele é o agente oxidante, eu não posso colocar só O. Eu tenho que colocar a substância inteira, é o O2. Tudo bem? Não esqueçam disso. A agente é sempre a substância inteira, é o time completo, tá bom? E quem oxidou? Tudo bem que foi o carbono, mas toda a substância é que vai ser o agente redutor. Então, o agente redutor é o CH4. Tudo bem? Isso é muito importante, tá? Vamos agora para mais uma equação, só para te mostrar alguns casos que podem acontecer. Essa vai ser uma última equação que eu vou colocar para vocês, e aí a gente acaba esse pedaço de aula, tá? A equação vai ser o seguinte, vamos lá, vou escrever aqui para vocês, aí encerramos. Ó, P4, tá? Mais NaOH mais H2O, setinha, aí isso vai dar NaH2PO2, NaH2PO2, tá bom? E pH3. O balanceamento não quero saber agora, tá? Vou determinar o NOx de todo mundo. O P4, substância simples, NOx 0, sódio mais 1, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Água, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Caramba, professor, como é que você consegue determinar NOx tão rápido? Prática, gente, muita prática, tá? O Na mais 1. Gente, o hidrogênio aqui, ele não está ligado ao metal, tá? Ele está ligado ao oxigênio aqui dessa espécie aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. Aí o hidrogênio, então, aqui vai valer mais 1 e o oxigênio menos 2. Eu só não sei o P, então vou fazer aqui rapidão aqui, rascunho, tá? Ó, NaH2PO2. Então faz comigo, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 1 aqui, aí aqui vai ficar mais 2. Aqui vai valer mais 1 e aqui mais 1. Faz as somas. Mais 1 com mais 2, já deu mais 3. Aí vai bater com menos 4, ainda vai ficar menos 1. Então o fósforo tem que ser mais 1,
tá bom? Então, o fósforo tem carga mais 1. pH3, aqui é mais 1, aqui em cima vai ficar mais 3, então o fósforo tem que ser menos 3. Ok? Muito bem, gente, NOx todos determinados. Agora, vê para mim aí quem é que está aumentando o NOx e quem é que está diminuindo o NOx, para a gente saber quem é que está oxidando, quem é que está reduzindo, e para a gente saber quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor também. Então, olha só, olha que curioso esse caso. O caso aqui é o seguinte, olha o que acontece com o P. Saiu de 0 aqui para mais 1 aqui, então aumentou. Mas, ao mesmo tempo, ele também foi para menos 3, então diminuiu. Então, essa espécie, ao mesmo tempo que aumenta a carga, oxidando, ela também diminui, reduzindo. Não tem problema, gente, isso às vezes pode acontecer. Por isso que eu coloquei esse exemplo. Então, primeiro puxa aqui, ó, de 0 para mais 1. Aumentou ou não aumentou? Então, se aumentou, processo de oxidação, certo? E agora eu vou puxar aqui, ó. Aqui de 0, deixa eu puxar assim, ó. Aqui processo de 0, aí lá foi para menos 3, ó. Bem aqui. Aí reduziu. Então, isso aí é um processo de redução. Então, responde para mim aquela pergunta: quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor? Gente, agente oxidante é quem reduz, que é o P4. Lembra de colocar toda a substância, hein? E aqui também vai ser o P4. Então, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele oxida e reduz, tá bom? Analisar essas equações é muito importante para você conseguir saber quem é o agente oxidante e o agente redutor. Beleza ou não beleza? Então, finalizamos mais uma aula. Acho que agora você está pronto para cair dentro da eletroquímica, tá legal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.